بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Estimados ouvintes, caros irmãos e minhas irmãs, vínhamos falando sobre o paraíso, o Jannah, e mencionamos o dua do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, que cada um de nós deve constantemente incluir nos nossos duas e pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê a entrada no Jannah e que nos proteja e livra do Jahannam. Falando do Jannah, são inúmeros ahadith que falam sobre o que Allah subhanahu wa ta'ala preparou para os habitantes do paraíso e também que demonstram algumas qualidades e características do próprio Jannah. Vem no hadith narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu, e este hadith está no Bukhari. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que inna ma bayna masari'ayn al-jannah kama bayna Makkah wa Hajar, wa fi riwayatin kama bayna Makkah wa Busra, ou kama qala alaihi salatu wassalam, que a distância entre uma porta do Jannah para outra porta do Jannah é a distância entre Makkah e Hajar, ou Makkah e Busra. Busra é uma cidade reconhecida do Iraque e a distância é bastante longa. Estamos a falar de dois países completamente distantes e diferentes. Essa é a distância de uma porta para outra porta do paraíso. O Coran fala de várias portas, laha sab'atu abwab, que o Jannah tem 7 portas. Existem riwayats, ahadiths que falam de 8 portas. Para fazer uma conjugação de tudo isto, os muhaddithin também divergem. O que significa uma porta para outra porta? Nós, num único edifício, podemos ter 4 ou 5 portas. Aqui uma opinião diz que é a distância Misra'in, não são 2 portas separadas, são num único aro existem 2 portas, a do lado direito e a do lado esquerdo. Uma opinião refere-se a estas 2 portas. Subhanallah. Isto mostra ainda que o Jannah é ainda maior. Mas uma outra opinião do muhaddithin significa que não. São portas, uma encontra-se numa zona do Jannah, a outra encontra-se numa outra zona, numa outra área do Jannah, e o espaço e a distância entre estas duas é que é equivalente à distância de Makkah e Hajar, ou Makkah e Busra. Levando a estas 2 opiniões, isto está a demonstrar que Jannah é um local vasto, um local muito grande, um local enorme. E nós já vemos de ouvir noutras narrações, quando Allah subhanahu wa ta'ala fala apenas do tamanho do paraíso da pessoa mais inferior dentre os habitantes de Jannah. A pessoa mais inferior de todos aqueles que estarão no Jannah, qual será o tamanho do Jannah dele? Dá para entender, sem olhar para o Jannah dos que estão acima dele, vamos perceber que Jannah é muito vasto. Tem uma outra narrativa do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que awwalu zumra, o primeiro jama'a, yadkhuluna al-Jannah, que entrará no Jannah. Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam fala de algumas qualidades deles e diz que primeiro eles estarão a brilhar como a Laylat al-Qamar, como a lua da noite da lua cheia. Aquela lua é a mais radiante, mais brilhante, as suas faces estarão a brilhar daquela forma. La yabulun, eles no Jannah não terão a necessidade de urinar. La yataghawatun, nem
terão a necessidade de defecar. E essas todas impurezas não existirão no paraíso. Lá yamtakhitun, não terão a necessidade de tirar sujidade das suas narinas e nem hão de cuspir. Portanto, aquelas todas impurezas que nós temos aqui no dunya, aquelas necessidades de livrar das nossas impurezas maiores, menores, no Jannah não há nada disso. As pessoas serão puras, exteriormente serão radiantes, interiormente elas serão puras. E não só o seu físico, akhlaquhum, vem no hadith que o akhlaq deles será uma combinação de todas boas condutas e todos os bons caráteres numa única pessoa. E o profeta sallallahu alaihi wasallam terminou dizendo que eles serão 70 dhira'an, 70 dhira'. Dhira' é praticamente a medida do nosso braço. Esse será o tamanho de cada habitante e residente do Jannah. A altura deles serão pessoas grandes e terão uma idade de Isa alaihi salatu wassalam, que todos, a opinião da maioria é de 33 anos. Então essas são algumas qualidades dos habitantes de Jannah e também a distância que existe de uma porta apenas para outra porta do Jannah, para demonstrar o tamanho do Jannah. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda a todos nós. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.